Porque eu saí do Brasil e vim para Portugal. Eu sou Renata Gorga, jornalista, e esse é o Renata Gorga em Portugal. Já curte o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque sempre que a gente produzir conteúdos novos, você vai ficar por dentro. Começo esse vídeo dizendo que eu não vim pra cá sozinha. Sim, eu vim com meu marido, Thiago Azim, e nosso cachorrinho, Elvis. Por isso que eu trouxe os dois aqui, pra gente já dizer que, a partir de agora, essas duas figurinhas vão aparecer em muitos vídeos. Então, já conhece as carinhas aqui. Agora eu vou liberar Elvis pra gente poder continuar o vídeo. Então, vamos lá, libera Elvis, amor. Por que a gente veio para Portugal, mesmo tendo uma vida estável no Brasil? Eu sou jornalista, algumas pessoas já me conhecem. Thiago? Repórter cinematográfico. Sim, a gente saiu de Pernambuco há 4 anos e foi para Brasília. A gente morou cerca de 4 anos em Brasília, na capital federal. E a gente tinha um sonho, na verdade eu tinha um sonho inicialmente em morar fora. Thiago comprou a ideia e tornou um sonho nosso. E aí a gente pensou, bom, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor no exterior, mais segurança, mais transporte de qualidade também, educação para as crianças ou para a criança que virá, a gente não sabe quando. Então, a própria qualidade de vida, né? Assim, de uma forma geral, a qualidade de vida, de você poder circular com mais segurança, né? A ideia era essa. Isso. Então pensamos, vamos morar fora. Mas por que Portugal? Acho que era a forma mais fácil de entrar, de ingressar, né? Sim, Portugal também tem a questão da língua, né? O português, apesar de não ser o mesmo português, isso precisa ficar muito claro, mas era uma forma mais simples ou menos difícil, digamos assim, por não ter que precisar de um inglês de pronto, ou de um francês ou de outra língua. Não que a gente não tivesse, mas a gente não se sentia seguro de já se mudar para um país que não falasse a nossa própria língua para trabalhar, para estudar. Também tem a questão geográfica, né? É? Portugal, mas de Portugal você consegue ir para outros países. Aí eu falo assim. Tá. Também tem a questão geográfica, né? Sim, era um país que de alguma forma é porta de entrada para outros países dentro da Europa, né? E com um custo muito mais em conta se você comparar saindo do Brasil. Sim, a gente daqui consegue fazer viagens bem mais baratas, por 20, 30, 40, até 50 euros, passagens de ida e volta. Coisa que seria impossível de fazer do Brasil, né? É possível, mas gastando muito mais caro, né? Muito mais. Bom, mas aí a gente pensou de que forma a gente vai entrar em Portugal. Vai ser para estudar? Vai ser para trabalhar? Como é que a gente vai fazer? Dentro de todas as escolhas possíveis, estudar seria a melhor maneira, porque você teria um visto de estudante e uma facilitação maior de permanecer um tempo grande dentro do país. Isso. E aí a gente começou a pesquisar universidades. Eu escolhi fazer um curso presencial, por uma questão pessoal mesmo, eu prefiro cursos presenciais, mas Thiago já escolheu fazer um online. No meu caso, presencial, eu joguei no Google, pesquisei ali universidades que tinham um curso que eu queria fazer, no meu caso na área de comunicação, e achei a faculdade escolhida, que inclusive teria que ser no mesmo período em que a gente queria vir para cá, que era entre fevereiro e março. A maioria das faculdades aqui, elas tinham aulas começando em setembro ou outubro, que é quando eles de fato iniciam o ano letivo europeu. Mas a gente queria vir nesse período, de fevereiro e março. Então, eu escolhi essa faculdade com base no curso que tinha e no período em que as aulas começavam. Acho que era a única faculdade, inclusive, né? Talvez tenham outras, mas eu só achei essa. Então, se tem outra, eu não conheço. A que eu escolhi foi a Universidade Autônoma de Lisboa. Já eu preferi fazer um mestrado online, porque tinha feito uma pós online, gostei de como funcionava tudo, e só dei continuidade nesse formato. Mas e o visto, né? Até então a gente tinha a minha faculdade, eu fiz o processo, fui aprovada, Thiago também foi aprovado no dele, mas era online, então eu precisava de um curso presencial para dar entrada no pedido de visto, teria que ser o meu, já que o meu curso é presencial. Então fomos atrás do visto. É um parto. É um parto, minha gente. Tem que ter muito planejamento, muita paciência, porque não é fácil, mas é possível. Calma. De forma muito resumida, porque a gente vai fazer um vídeo só sobre visto, o que é que a gente fez? A gente pesquisou
qual era a forma de dar entrada no visto. Para Portugal, a gente descobriu que tem uma empresa chamada VFS, que é como se fosse uma terceirizada que o governo de Portugal contrata para analisar todo esse processo. Então a gente deu entrada, demorou aí cerca de muito tempo para juntar a documentação, mas para a análise do visto em si, foram aí cerca de 2 meses e meio, porque a gente deu entrada em dezembro e aí mais ou menos no meio ali de fevereiro, a gente teve a resposta de que sim, o visto foi aprovado, tanto o meu de estudante quanto de Tiago de reagrupamento familiar, o que é uma coisa inclusive nova, né, amor? É um visto recente. Antes você teria que vir, a Renata teria que vir para Portugal e aqui eu entrava como turista e solicitava o reagrupamento familiar. A forma que a gente conseguiu, ele já vem junto e eu já saí de lá com o visto. Isso, de acompanhamento familiar, né? Porque aí, como os dois ainda iriam entrar em Portugal, eles chamam de acompanhamento familiar. Se fosse na lei anterior, né, ele teria que vir como turista e aqui dá entrada no visto de reagrupamento familiar. Ou seja, tem essa diferença aí. Mas tem outra forma de entrar em Portugal que não seja para estudar? Sim. Tem a do estudo, do trabalho, nômade digital que você consegue tirar para você trabalhar em home e você pode vir para o país. Tem aposentado também. Aposentado também. Enfim, tem várias formas, você pode checar todas elas no site da VFS Global. Lá tem outros conteúdos bem bacanas que você pode pesquisar e se informar direitinho. Inclusive, essa questão do trabalho também é recente. Foi tudo divulgado no ano passado, né, em 2022, que as pessoas agora podem dar entrada no visto de trabalho por 120 dias. Então, você vem para cá e consegue prorrogar por mais 60, ou seja, você tem 6 meses para ficar aqui e procurar um trabalho. Então, se informa direitinho, entra no site da VFS, você vai descobrir também como dar entrada nesse visto específico. Planejamento. Tem que ter muito, né, amor? No nosso caso, o que é que a gente pensou? Mais ou menos ali em março, mais ou menos ali em março, abril, a gente começou a pensar em vir para cá. Então, faz mais ou menos um ano, né? Foi mais ou menos um ano de planejamento, de pensar como a gente faria, de questão estratégica, de juntar dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Ah, Renata, precisa ser rico para vir para Portugal? Não precisa ser rico, mas você precisa economizar bastante aí no seu dia a dia para você ter uma grana, né? Um valor ali, depende não tem como dizer aqui um valor X, porque vai depender de quantas pessoas vão vir com você, seja você sozinha, seja você com o marido, com a esposa, com o filho, com o cachorro, com o gato, enfim. Mas a questão da documentação também. Por exemplo, tem cartório que cobra um valor X para apostilar um documento, já tem cartório que cobra 3X. Né? A gente tem uma referência de Recife, Brasília, que Brasília eu acho que era R$49. De apostilamento em Haia. E já Recife era R$108, R$109. Então era o dobro do valor. Então por isso que não tem como mensurar um valor específico. Sim, uma organização financeira para separar toda essa documentação e apostilar todas elas. Isso, e aí para quem não sabe ainda o que é apostilamento em Haia, é basicamente um selo em que você vai no cartório, pede para eles fazerem esse apostilamento, né? Ou seja, colar esse selo no seu documento para que ele seja válido internacionalmente. Vou mostrar um aqui. Por exemplo, minha certidão de nascimento, não só a minha, tá? A de Tiago também, mas eu vou mostrar a minha especificamente aqui só para o exemplo. Eu também precisei apostilar em Haia, então vem com esse selo aqui do CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça, para que ele seja validado como um documento internacional. Então, esse é só um dos vários documentos que você vai precisar apostilar em Haia. Por isso, inclusive, que é importante, como o Thiago falou, juntar um dinheirinho, porque também tem o custo da documentação. A gente também vai fazer um vídeo só sobre todos os documentos, ou a maioria dos documentos que você precisa ter para entrar aqui em Portugal. E aí também tem a questão dos arrendamentos, né, amor? Que Sim. Acho que é sabido por muita gente, ou por quase todo mundo, que as rendas aqui, que são os aluguéis, estão muito mais altas do que anos atrás, do que 2, 3 anos atrás, né? Sim, estão muito caros. E o senhorio, ou a pessoa que é o dono, ou a pessoa que administra o apartamento, eles, quando você não é de Portugal, que você tem aqueles seus 3 contra-cheques, os últimos 3 contra-cheques, ou que você não tem um fiador porque você está chegando, não conhece ninguém,
existe aqui uma questão de barganha, né? De aluguel de imóveis. Então você vai ter que adiantar mais aluguéis, que eles chamam de arrendamentos, ou uma fiança maior. Enfim, existe um monte de processo, apesar que a lei portuguesa proibiu esse tipo de ação. Sim, hoje em dia eles não podem mais pedir, por exemplo, 10 rendas adiantadas. Tem um limite, né? A gente vai colocar aqui embaixo qual é esse limite. Mas, infelizmente, não tem uma fiscalização tão rígida. Então, acaba que, muitas vezes, sim, para compensar essa questão de você não ter fiador, IRS, né? Questão fiscal, alguma garantia maior para o senhorio, que é o dono, você vai ter que compensar pagando renda adiantada. Então, pode acontecer, sim, de eles cobrarem 5 rendas adiantadas, 8 rendas adiantadas e ok, porque você não vai ter o que fazer, como o Thiago falou, né? É um leilão. Quem dá mais, quem oferece mais rendas adiantadas ali, ou seja, mais aluguéis adiantados, termina conseguindo o apartamento. E é possível, tudo é possível, assim, a gente só alerta alguns caminhos, às vezes tem fraudes, tem golpes, e aí você tem que estar muito atento para você não, por exemplo, eu quero alugar do Brasil, eu quero alugar de outro país e ter que adiantar um valor sem nem conhecer o imóvel. Então, procurar aí pessoas que trabalham com isso, que você possa contratar e fazer esse serviço para você. Sim, é o que eles chamam aqui de relocation, né? Que é o serviço basicamente de uma corretagem que você contrata uma empresa para que ela já faça esse serviço para você. Ou seja, ela vai até o apartamento, ela verifica se está tudo ok, se não tem infiltração, se os vidros são duplos, por exemplo, porque na época do frio, né, do inverno muito forte, esses vidros duplos ajudam a não passar esse frio tão grande, digamos assim, né, para dentro de casa. Então elas veem tudo, né? Essa empresa fica responsável por analisar todo o imóvel, manda vídeo para você, mostra como é que está aqui o apartamento e se você concordar, já fecha o contrato para você, inclusive olha a questão contratual, se está tudo certinho, se as cláusulas estão corretas. Foi, inclusive, da forma como a gente fez, né? Tem várias empresas que fazem esse serviço. Ah, Renata, mas eu prefiro olhar. Então, uma alternativa é você fechar algum período de um Airbnb ou no hotel e você mesmo olha. O grande problema de você ir para o Airbnb é que em 15 dias você pode não conseguir fechar o seu arrendamento. Então, você vai ficar tendo que renovar esse Airbnb. E o Airbnb em Portugal é muito caro, né? Dependendo do período, do local, vai passar de 5, 6, 7 mil reais. Sim. Isso para 13 dias, né? 15 dias. Então, o ideal é você contratar a empresa e ter uma segurança maior, até porque você que manda o link para a empresa. Sim. Você pode mandar aí, dependendo do seu contrato, 20, 30 links, e aí a empresa vai ligar para esses links, né, dos anúncios e vai contactar o senhorio, vai saber, olha, está disponível, vocês pedem o que de garantia, eu ofereço tanto, enfim, é bem uma barganha mesmo, como a gente estava falando. E aí depois, se você concordar e se o senhorio também concordar, eles fecham o contrato para você. O bom dessas empresas é que, por exemplo, na questão energética, né? Aqui em Portugal são várias. Você vê, a maioria dos estados no Brasil só tem uma, né? Então aqui você tem várias, eu não sei. Várias empresas. São várias empresas. E aí ela tem esse cuidado de dizer assim, ó, tem as tarifas, né? A, B, C, D, F, ele só pega até a tarifa específica, porque o consumo de energia é muito alto, só pega apartamentos, está anunciado nos últimos 5 dias, porque às vezes eles deixam lá só para ter uma movimentação, então eles têm esse cuidado de ter uma orientação maior para que você não caia em fraude, ou então não caia dentro de um problema, vamos dizer assim. Outro ponto muito importante é saber onde você quer morar. É no norte? É no centro, ali é Lisboa? É no sul, na margem sul, depois da ponte? Isso tudo precisa ser muito planejado, porque vai depender do que você vai fazer. Ah, eu vou estudar em Lisboa. Então não tem como você morar a 3 horas de Lisboa, por exemplo, porque não é viável você sair todos os dias, levar 3 horas para chegar, 3 horas para voltar. Não tem condições. Ah, eu quero estudar em Porto, mas eu vou morar na margem sul. Não é viável. Você vai estudar no norte e vai morar aqui embaixo, no sul, aqui no centro é Lisboa. Então, precisa pesquisar muito bem o que é que você vai fazer para que você more perto do local onde você vai estudar ou trabalhar. Ou seja, fique em um local que seja minimamente viável o transporte. Aqui a gente pega vários tipos de transporte, mas rapidamente a gente consegue chegar. Rapidamente para o que a gente quer, né? 1h15, 1h20, que no Brasil isso é muito comum. Mas não daria, por exemplo, pra gente morar em Porto e estudar em Lisboa. Não. Que aí seriam 3 horas e um pouquinho de distância todos os dias, uma coisa que é totalmente inviável
pro dia a dia. E o período para vir para cá? Muita gente não sabe, né? Que tem essa questão de mais frio em alguns momentos, mais quente em outros momentos. E se você é uma pessoa muito friorenta, por exemplo, é o meu caso, Thiago, menos, mas eu sou muito friorenta. Então, o ideal é que você não venha naquele inverno muito rígido, muito frio, de temperaturas bem mais baixas, porque você não vai se acostumar tão cedo, né? Você vai sair do Brasil com temperatura fria, quente, você vai sair do Brasil com temperatura super quente, dependendo do estado onde você mora, e vai chegar aqui com a temperatura bem fria, né? Bem baixa. Então, o choque térmico vai ser grande. Por exemplo, o verão é de meados de junho a setembro. O outono, por exemplo, é meados de setembro a dezembro. Já o inverno é de meados de dezembro até o meio ali de março. Já a primavera, meados de março ao meio de junho. Isso, então fique atento, fique atenta ao período para você não ter um choque térmico. Bom, acho que falamos do básico do planejamento. Se você vai vir para cá, faz isso, segue os nossos conselhos e o de tantas outras pessoas que tentam aí te ajudar. Pensa no dinheiro, pensa no período que você vem, pensa na cidade, no estado ali onde você quer morar, onde vai ser bom para você, dependendo aí se você vai trabalhar, se você vai estudar. O que mais, amor? É possível. A gente tem que entender que é possível. Sim. Planejando, se organizando direitinho, junto com a família. É importante ter a família dentro desse processo. Eu quero ir para Portugal para tirar uma raiva. Não venha, porque aqui você vai ter outra. Então, eu quero ir para Portugal por algum motivo, para crescimento, para qualidade de vida, foi o que a gente buscou, uma qualidade de vida e estudar. Enfim, tem um propósito. Você com esse propósito, você consegue, como a Renata tinha falado, planeje, se organize, é viável, vale a pena, vale para quem tem esse propósito, tínhamos esse propósito. E lembrando que além disso tudo que a gente falou, além de todas essas documentações que você precisa trazer do Brasil para cá, você precisa dar entrada em outras aqui. Mas a gente vai fazer um vídeo só sobre documentação. Fica ligado aqui no Renata Gorga em Portugal, porque a gente vai trazer mais conteúdos para você. E só para você ter uma leve noção de como é, imagina o seguinte. Você mora no Brasil, você nasce ali e aos pouquinhos você vai tirando os documentos, né? RG, CPF, contrata um serviço de água, de luz, de internet. Aos poucos na vida, né? Você vai tirar ali uma carteira de estudante, tira uma carteira de trabalho. Aqui, você chegou, pisou em Portugal, você vai ter que tirar todos esses documentos do nada, de uma vez só. Então, se prepara, se planeja, acompanha aqui os conteúdos que você vai ficar sabendo de tudo. E se você ainda não curtiu o vídeo, o que é que faz, amor? Curte o vídeo. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, já compartilha para outros amigos que de repente têm esse interesse, para algum parente, para algum familiar. E também ativa o sininho. Para quê? Para receber as notificações. Até a próxima!